Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, hoje vamos ver a aplicação da resolução de situação problema envolvendo multiplicação, aula 6. A aula passada, a aula 5, nós estudamos um conteúdo que foi esse assunto iniciado, só que vimos mais a parte conceitual. Hoje ficamos de ver algumas situações problemas envolvendo as situações e casos que a multiplicação aparece, né? Vocês estão lembrados? Foram 4 casos. Vamos relembrar lá. O primeiro deles é adicionar parcelas iguais. Então, quando você soma parcelas iguais, você pode estar resolvendo isso aplicando conceitos de multiplicação. Quando nós temos situações de organização retangular, nas questões de raciocínio combinatório, muito interessante essa parte de raciocínio combinatório, coisinha que sempre cai em concurso. E a 3, proporcionalidade. Então nessas 4 situações a gente pode estar usando o conceito de multiplicação aí, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui neles, casos práticos, certo? Questõezinhas, algumas mais simples, outras exigem um pouquinho mais da nossa atenção, mas todas elas envolvendo multiplicação nesses 4 casos aí, ok? Vamos aqui no primeiro, ó. Adicionar parcelas iguais. Então, em situações que você está somando números iguais, a gente vê uma aplicação prática da multiplicação aí, né? Vamos ver esse probleminha aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessárias cerca de 6 laranjas. Uma lanchonete vende em média 50 jarras de suco de laranja por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Bom, aí ele já começa uma particularidade falando esse no mínimo, né? Veja que o problema teve esse cuidado de especificar o mínimo de laranja, porque se você fala em 1 milhão de laranja, ele consegue fazer 50 jarras com 1 milhão de laranja, né? Só que ele quer o mínimo aí, para que você não tenha esse espaço aí para estar chutando, dando esses palpites. Coisa que possa vir anular uma questão, entendeu? Esse concurso teve esse cuidado aí. Bom, aqui então vamos ver o seguinte, ó. Vamos aqui entender a situação, certo? Eles que para fazer cada jarra, ele usa 6 laranjas. Então vamos agrupar isso aqui. Eu vou chamar de L para não ter que estar desenhando laranja, mas imagine que cada um L desse seja uma laranja, certo? Então quando você agrupa isso aqui, 6 L's, eu consigo fazer uma jarra, então que eu vou chamar de J de jarra, certo? Aí partindo dessa ideia, se eu quiser 2 jarras, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agrupar mais um, né? Um agrupamento aqui de 6 laranjas. E nesse agrupamento eu consigo mais uma jarra. Então o que vocês estão percebendo aqui, né? Na medida que você aumenta o número de jarras, você tem que aumentar aqui o número de laranjas também. Aqui dá até para a gente falar sobre aquele caso de proporcionalidade, né? Mas vamos ver lá na frente ele. Aqui vamos falar só desse caso de adicionar parcelas iguais. Então percebam que para uma jarra, vamos botar aqui jarra e aqui quantidade de laranja, certo? Para uma jarra eu uso 6 laranjas, para 2 jarras eu uso, ou seja, 2 grupos, né? 12 laranjas. Então o que você percebe aqui? O que está acontecendo? A gente está pegando cada grupo desse aqui e aumentando ele repetidamente, tá vendo? Ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então se você quer agrupar para 50 jarras, o que você tem que fazer? Você tem que ter 6 grupos de 6 laranjas, concorda comigo? Então é só pegar os 50 e multiplicar com 6. Porque quando você queria uma jarra, você usava 6. Quando você queria jarras, você usava 2 grupos com 6 laranjas, o que dá 12. Então aqui quando a gente faz 50 vezes 6, temos aqui, ó, então que vai ser necessário 300 laranjas. Então eu vou precisar de 50 grupos, que representa, cada grupo desse é uma jarra, ó, cada grupo desse com 6 laranjas. Então 6 vezes 50, 300. E aqui eu chego fácil na resposta aí, certo? Vamos ver aqui o segundo, ó. O segundo caso é a organização retangular. A gente viu lá um probleminha bem simples, né? Que eram 2 linhas, 4 colunas. Você podia até fazer o desenho, representar e aquilo te ajudava a resolver, que dava 8 elementos. Mas e quando você tem uma situação dessa, ó, com 13 linhas e 43 azulejos em cada linha dessa? Você vai estar lá desenhando essa quantidade toda. Não é viável, né? Vamos aqui só esboçar a ideia aqui, ó. O que seria? Você tem lá 13 linhas, né? Para você não confundir linha com coluna, eu sempre dou o exemplo da linha do caderno, né? Então no sentido horizontal, esse sentido aqui, ó,
você chama as linhas, é como a linha do seu caderno. E as colunas, é só lembrar da coluna da obra lá, né? Que ela sustenta a laje, sempre na posição vertical, ok? Então vamos lá, ó. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 13 linhas. Então vamos lá, aqui ó, tem a primeira linha de azulejo aqui, ó, vamos lá, tem vários aqui, ó. Primeira linha, ele diz que tem um total de 43 cada linha, né? Então ele começa, ó, um azulejo, dois azulejos, três, e aí vai. São 13 linhas assim, cada uma com 43 azulejos. Então a primeira linha é essa. Aí vamos lá, fazer aqui agora a segunda linha, ó. Primeira essa daqui. Só o esboço da ideia. A segunda linha seria aqui outra sequência de 43 azulejos. Até essa aqui. E assim vai, né? Até você ter aí um total de 13 linhas. Cada linha com 43 azulejos. Então tá lá. Quando você quer resolver problema desse tipo, né? Com a organização retangular, você veja que eles estão formando um retângulo. Como se nesse lado aqui, ó, fosse 13. Perdão, aqui fosse 43, né? Que é a linha aqui, 43 azulejos distribuído em 13 linhas aqui. Então, nesse caso, é só você fazer o produto. Como a gente fez lá, né? 2 vezes 4 dá 13. Dava 8, né? No problema anterior. Então, nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pegar esse sentido aqui, ó, que é 13. Não é? São 13 linhas. E multiplicar pela quantidade de azulejo que eu tenho em cada linha, que aqui é 43. Lembro vocês que esse conceito é o mesmo usado quando a gente está calculando área de retângulo. Quem é que lembra lá? Ó? Você tinha lá um retângulozinho, né? Esse retângulo tinha uma base B, que a gente chama essa parte de baixo, e uma altura H. Como é que você achava essa área aqui, né? Base vezes altura? Ou seja, você multiplicava esse comprimento por esse. Aqui eu estou usando a mesma ideia, ó. Multiplico 13 por 43. Vamos fazer aqui a continha? Relembrar aqui, ó, o algoritmo da multiplicação. Quando a gente fala de algoritmo, é resolver a multiplicação. Isso aqui, ó. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 4 dá 12. Aí vamos lá. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Aí você soma aqui, ó. 9, não tem nada aqui, vai dar 9, né? 9 mais 0 é 9. 2 mais 3 é 5. 1 mais 4, 5. Então nessa piscina aqui, você vai ter uma parede revestida com 559 azulejos. Estão entendendo? É nessa ideia que a gente fala que não é viável você estar lá desenhando 559 cerâmicas. Basta você aplicar esse conceito. Você sabe que na linha você vai ter com 43 e elas vão estar distribuídas aqui em essas linhas aqui, ó. 13 linhas com 43 azulejos cada linha. Então é só você multiplicar 13 por 43. Bom, pessoal, agora é o seguinte, para essa aula não ficar tão extensa, eu vou fazer o exemplo 3 e 4, né, o caso de a parte da lógica e aquela parte de proporcionalidade, vamos fazer numa segunda aula, certo? Para que a aula não fique tão extensa. Então eu encerro essa aqui agora e o caso 3 e 4 a gente vê numa próxima aula. Obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima.